Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então, Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira, e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Ambrósio escreveu: É apropriado notar que há 7 ressurreições antes da de Jesus Cristo, dos quais o primeiro é o do filho de Sarepta, a segunda é a do filho de Sunamita, a terceira é a que foi verificada com as relíquias de Eliseu, a quarta, a que aconteceu em Naim, como aqui se diz. A quinta é a da filha do príncipe da sinagoga, a sexta, a de Lázaro, a sétima, na paixão de Cristo, durante a qual ressuscitaram muitos corpos de santos, a oitava é a de Jesus Cristo, que, vencedor da morte, permanece sempre, para significar que a ressurreição geral que acontecerá na oitava idade não estará sujeita à morte, mas permanecerá indissolúvel. Esta viúva, rodeada por uma multidão, parece-nos algo mais que uma mulher, através das suas lágrimas obteve a ressurreição do adolescente, seu único filho, que é chamado à vida desde o cortejo fúnebre. Ela está proibida de chorar por aquele que foi reservado para a ressurreição. Este morto foi carregado nos 4 materiais elementares, porém teve a esperança da ressurreição porque foi ao sepulcro sobre uma cama de madeira. Essa madeira, embora antes não nos servisse de nada, depois que Jesus Cristo morreu sobre ela, começou a nos dar vida, a servir de sinal de que a saúde deveria ser dada ao povo através do sacrifício da cruz. Na verdade, só nós jazemos sem vida, quando o fogo de uma paixão imoderada nos consome, ou a água gelada da indiferença nos inunda, ou um estado de preguiça do nosso corpo terreno amortece o vigor do nosso espírito. Se o seu pecado é grave e você não pode lavá-lo com as lágrimas da penitência, que nossa mãe, a Igreja, chore por você, que a turba o ajude, e você ressuscitará da morte. Você falará palavras de vida, todos temerão, com o exemplo de muitos são corrigidos. E também louvarão ao Senhor porque Ele se dignou a conceder-nos tão grandes remédios para evitar a morte. São Beda escreveu: Naim é uma cidade da Galiléia a 10 quilômetros de distância do Monte Tabor. Por permissão divina, uma grande multidão acompanhou o Senhor para testemunhar o grande milagre que ele iria realizar. Portanto seguisse, e foram com ele seus discípulos, e uma grande multidão de povo. Como se dissesse: Não chore por ele como se estivesse morto, porque muito em breve você o verá ressuscitar. O evangelista diz que o Senhor primeiro foi movido pela misericórdia quando viu a mãe e depois ressuscitou o filho para nos dar, por um lado, um modelo de misericórdia e, por outro, uma razão para acreditar no seu maravilhoso poder. Portanto seguisse, e todos ficaram com muito medo e glorificaram a Deus. O falecido que ressuscitou à vista de muitos fora dos portões da cidade, representa o homem adormecido no caixão da culpa mortal, e a morte da alma, que ainda não jaz no leito do coração,
mas é exibida para notícias de muitos por suas palavras e ações, como pelas portas da cidade. Cada um dos sentidos do nosso corpo é como o portão de uma cidade, que é chamado filho único da mãe, porque a igreja, composta por muitas pessoas, é, no entanto, a única mãe. Que a igreja viúva é reconhecido por toda a alma que foi resgatada com a morte do Senhor. Ou se confunde o dogma de novato, que, querendo abolir a purificação dos penitentes, nega que a igreja é nossa mãe, chorando pela morte espiritual dos seus filhos, se console com a esperança de restituí-los à vida. Ou o caixão, no qual é levado o morto, representa a consciência do pecador, que desconfia da emenda. O que o leva ao túmulo são os desejos impuros ou a bajulação dos amigos, que param assim que Jesus toca o caixão. A sua consciência, tocada pelo medo do julgamento divino, volta-se sobre si mesma, restringindo as suas paixões, rejeitando o louvor e respondendo ao Salvador quando ele chama. O Senhor visitou o seu povo não uma só vez, revestindo a sua palavra de carne, mas enviando-a frequentemente aos corações dos homens. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando o vídeo. Até amanhã!